Bom, estamos ao vivo aqui hoje, o plantão está tranquilo, são 10 horas da noite, começou às 20 horas, dá para a gente poder conversar um pouquinho, tirar um pouquinho de dúvida. Tem alguns pontos que eu queria debater com vocês em relação ao propósito de vocês, tá? Me preocupa muito em relação aos colegas que estão aí pleiteando neste projeto de vida, que eu digo que é um projeto de vida, colocar um pouco os valores financeiros na frente realmente do propósito, de buscar um outro significado para a vida. Tem um termo que uma seguidora que utilizou, que eu gosto muito, que se chama uma democracia geográfica. Ela falou isso, eu achei bem legal, que você pode transitar, você está em outros países aqui com uma certa facilidade de deslocamento fácil, então te permite um enriquecimento cultural muito grande, né? Você está num país, fala uma língua, depois fala no outra, belezas naturais, enfim, qualidade de vida. Aqui, em relação à qualidade de vida para o europeu, é praticamente uma vaca sagrada, tá? Eles não trocam absolutamente nada por qualidade de vida, valor nenhum. Dificilmente você vai ver um europeu, por exemplo, com marcas caras de bolsas, de sapatos, enfim, não é a pegada deles. Tanto que na cidade que eu moro, Louis Vuitton ali, eles fabricam as peças deles e outras marcas de luxo, mas ali ninguém tem, ali só fabrica, né? E a maioria dos produtos que estão ali fabricados, eles são deslocados para o mercado chinês, mercado árabe, Estados Unidos e Brasil. O brasileiro consome muito, né? Aqui não, aqui é pouco. Aqui, por exemplo, você falar que ele vai gastar 1.300, 1.400 euros, por exemplo, num iPhone 16 Pro Max, é impensável, eles ficam escandalizados. O que para nós, o brasileiro, quando ele vem para cá, esse é um pouco do choque cultural do cittadino italiano, por exemplo, que vem para cá, e o que eu acho que vai ajudar muito, que nós brasileiros, quando viemos para cá, principalmente quem tem cittadinança italiana, que vem com status migratório mais fácil, e quem vem também com visto de trabalho como médico, nós acabamos chegando com aquela velocidade, né, de produzir, de trabalhar, de consumir as coisas. A gente quer ter as coisas, tá? Então a gente movimenta muito. Eu costumo dizer o seguinte: um brasileiro acelerado, acostumado com aquele ritmo de trabalho do Brasil, em 5 anos aqui acerta a vida. Porque também você gasta menos. O pessoal gasta menos aqui do que você for, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de comparar a Europa. Eu sempre falo Europa, eu não falo Itália, tá? Porque a Itália, para mim, é o melhor local do mundo para se viver. Mas a Itália é uma porta de entrada para você validar na Europa. Hoje é a porta mais amigável. Com os Estados Unidos, por exemplo. Então eu sempre recebo aqui, mas eu quero validar nos Estados Unidos, os Estados Unidos ganham mais dinheiro, na Europa ganha menos. De fato, na Europa ganha menos. Só que você precisa ter em mente como funciona para médico nos Estados Unidos, principalmente você que não você que não tem especializações, ou seja, você não tem uma especialidade. Em 2007 eu fiz um observership em Miami, na Miller Medical School de Miami. E eu pude ver, vários cirurgiões. Eu rodei no Transplant Team. Os caras ali ganhavam uma grana, ganhavam milhões, mas tipo assim, de cirurgia ou outra, eles tinham que ir numa salinha, deitar para poder descansar, porque estavam mortos. E aqui o ritmo é menor, tá? Aqui, como eu falei, eles não trabalham para fazer grana igual tem a mentalidade do americano e tem a mentalidade do brasileiro, tá? E algumas diferenças em relação à cultura. Hoje, por exemplo, eu não sairia da Europa para morar nos Estados Unidos de jeito nenhum, tá? Por mais que no Brasil a gente ouve um monte de bobagem, o pessoal falando, né? Mas eu não iria para os Estados Unidos. Primeiro que nos Estados Unidos há uma diferença cultural muito grande, que na verdade a cultura nossa ali, do brasileiro em classe média para cima, é muito mais europeia do que americana, tirando essa parte do consumo, né? A gente tem muito mais a ver. Tanto que não tem choque cultural quando o brasileiro vem para cá. Eu costumo brincar com os italianos
eu falo o seguinte: olha, o choque cultural que o brasileiro tem com vocês é o seguinte, que a gente escova os dentes 3 vezes, lava o cabelo todo dia, na maioria das vezes, e toma pelo menos 2 banhos ali para sair, para chegar do trabalho, né? E eles acham graça, porque eles não têm muito esse costume. Eles trabalham ali, vão almoçar, almoçam, mete o chiclete na boca. E nós ali normalmente temos uma necessaire, vamos ao banheiro ali, escovamos os dentes, é assim, né? É uma brincadeira que eu faço com eles, mas é a verdade, tá? Então o maior choque cultural nosso em relação a eles é isso, em relação também ao idioma, né? Que é uma realidade. Já nos Estados Unidos, o que eu pude observar durante o tempo que eu estive lá, se somar todas as vezes que eu fui nos Estados Unidos, trabalhei, fiz observership, deu uns 7 meses. Tá? A sociedade americana ela vive um pouco um período de convulsão, né? Aquele vulcão ali que de vez em quando explode, né? Igual houve ali há uns 4 anos atrás aquele grande protesto nos Estados Unidos, né? A cultura americana ela tem um pouco de segregação, sim. Até 50 anos atrás, praticamente, havia a segregação, 50, 60 anos, não sei, tá? Havia uma segregação na sociedade americana que era institucional, né? Brancos e negros não podiam andar no mesmo ônibus, não podiam ir no mesmo banheiro, beber água, enfim. Então isso era o normal deles, o que para nós nunca foi, né? No Brasil, pelo menos após a escravidão, né? Vamos assim dizer. Então, tem essa segregação nos Estados Unidos, sim, até hoje, que é um vulcão que a qualquer momento explode, né? Quando eu fiz os meus observership lá, tinha muita segregação também entre médicos e enfermeiros, tá? Entre os médicos de múltiplas nacionalidades, até que não. Nos Estados Unidos, eu não vi isso, tá? Eu não vi isso. Tinha indianos, tinham brasileiros, colombianos, enfim, o pessoal trabalhava lá. Agora, entre médicos e enfermeiros, por exemplo, lá no hospital onde eu fiquei, era um prédio gigantesco, no último andar ficava o refeitório. Então, tinha ali comida mexicana, hambúrguer, comida americana, massa, né? Tinham vários restaurantes que você ali pagava e consumia. Era tipo como se fosse um mercadinho, assim, você chegava, escolhia o que você queria, pagava e saía. Tinham vários boxes, né? E tinha um lounge que os médicos tinham um cartão que só eles poderiam adentrar naquela área, tá? Eu, obviamente, eu não era médico, eu estava ainda na universidade, em 2007 eu não entrava, mas dali já tinha uma segregação, tá? Entre médicos e demais profissionais. Hoje, por exemplo, dos colegas que eu conheço que validaram nos Estados Unidos, nenhum deles conseguiram fazer uma residência que não fosse dos cursos menos concorridos, tá? Eu não vou falar quais são os cursos, porque o outro pode se ofender, né? Então, aqueles cursos de baixa concorrência, normalmente o brasileiro consegue entrar, até com uma certa dificuldade para fazer especializações. Um curso de maior concorrência, sei lá, cardiologia, neurocirurgia, ortopedia, eu nunca vi, tá? Por quê? Porque o sistema americano de seleção de vaga de residência, ele tem uma parte que ele é discricionária, né? Então, eles escolhem quem eles querem, na verdade. Então, imagina, você sai do Brasil, você vai pegar uma vaga de neurocirurgia dele, vai ir no que você vai conseguir, tá? Então, aqui não tem isso. Aqui tem um SSM, é um concurso que você compete com todo mundo. Não tem essa de entrevista. Vai lá, faz a prova, na hora você já sabe o seu resultado. Na hora. Então é um sistema honesto. Então você, por exemplo, que quer fazer uma especialidade que no Brasil é difícil, aqui você vai conseguir com uma certa tranquilidade se você vier naquele ritmo de estudos do Brasil. Nos Estados Unidos é praticamente impossível, né? Eu não sei como é que funciona o sistema de residência americano, sinceramente, mas o que eu sei é isso. Inclusive, quando eu estive lá, minha irmã falava, né? Não, eu quero ir para uma área de imagem e tal. Eles falavam assim, ó, aqui... Falaram desse jeito, ó, na época, 2007. Ó, para aqui vai ser praticamente impossível porque você entrar. Não porque você não é capaz, porque aqui, como o processo da universidade, eles vão colocar os próprios estudantes deles. É isso. Tá bom? E às vezes, para você conseguir de um curso menos concorrente, você tem que sair, inclusive.
Agora, você fez, por exemplo, no Brasil uma especialização, ou fez na Europa, vai fazer um fellow lá, é outra história, tá? Agora, para fazer o curso de especialização do zero, todos que eu conheci eram cursos de baixa concorrência. Mas vocês podem pensar, tá? Então, e também, como eu já falei, da questão cultural, da questão de oportunidade, que é segregado, não é o mesmo para quem é formado ou para quem é americano, para os demais. E aqui não tem isso. Aqui fez a prova, passou. Extremamente democrático. Tá? Você só tem que ter um permesso para você concorrer com os demais. Se você tiver atividade dinâmica, ok. Na Europa não tem essa segregação. Tá? Não tem, pelo menos, como nos Estados Unidos. Pelo menos eu nunca fui segregado em absolutamente nada. Até porque eu sempre tive postura, né, e me fiz valer em todos os locais que eu entrei. Entrei com porta aberta, quando saí com porta aberta, e quando precisou ser firme, fui firme. Né? Não pode abaixar a cabeça, porque aqui, muitas vezes, eles são grossos, são mal educados, independente de você ser brasileiro, se você é italiano ou não. Eles não são muito educados assim na questão burocrática, tá? Banco, por exemplo. Agora, nos Estados Unidos, banco, eles vão te abrir um tapete vermelho para você entrar, porque é uma sociedade de consumo, né? Eles têm que vender. Eu, por exemplo, eu tive um problema na quinta-feira. Fui na agência bancária, porque eu queria abrir uma conta para empresa e para pessoa física. Fui muito bem atendido pela gerente pessoa jurídica. Falou assim: agora vamos conversar com o diretor. O diretor era como se fosse o gerente do banco. Aí eu fui lá numa sala, achei o seguinte: não, vai me apresentar mútuo, ou seja, financiamento de casa, a Sicurazione, que são seguros, enfim, todos aqueles serviços que os bancos oferecem, que quer te vender quando você entra, né? Aí eu cheguei lá, lidei com o cara nem me deu bom dia, ficou lá postado lá. Por que você quer abrir conta no banco? Eu já tomei aquele susto, né? Eu falei: não, eu tô aqui para abrir a conta nesse banco, se chama Intesa São Paulo, porque eu quero centralizar a conta da empresa pessoa física aqui, porque aqui tem uma tradição na questão do mútuo. Né? Vocês entregam muito mútuo, então eu quero fazer um histórico para daqui a 2 anos fazer um mútuo. Mútuo é financiamento de casa. Aí ele: mútuo de quê? Aí eu já me aborreci. Falei: botei um ombro assim, só pode ser mútuo de casa, né? Porque até onde eu sei não tem mútuo de outra coisa. Aí ele já balançou, né? Aí ele: mas por que você quer abrir? Você tem conta em outro banco? Eu falei: não, tem 2 outros bancos. Mas por que você não fica lá? Aí eu já me aborreci, já estourei. Falei: olha só, se você não quer abrir né? Se você não quer abrir a conta, você me fala que eu saio nessa porta aqui agora. Falei com ele desse jeito. Porque eu já vi que ele estava... Aí ele: não, doc. Aí já afinou, né? Não, doc. Eu preciso fazer domanda. Eu falei: domanda de quê? O que você quer saber? Não, porque... Eu falei... Aí eu expliquei qual era o trabalho, né? Eu falei... Aí ele manteve uma posturazinha meio arrogantezinha assim, né? Aquela assim, um pequeno poder. Eu falei: meu amigo, olha só. A nossa conversa está encerrada. O que mais tem aqui na Itália é banco. Falei com ele desse jeito. Tanto que eu saí do banco leve, né? Normalmente quando você sai ali de algum local que você não falou o que você queria, você fica com aquele negócio na goela, né? Fica com raiva, dorme mal. Eu saí leve, né? Porque eu não levei desaforo para casa. Mas muitas vezes você tem que ser assim. Às vezes quando você vai chegar num órgão público, órgão burocrático, você já tem que chegar com o pé atrás, porque de repente você pega. Aí ele, por exemplo, ele falou: não, doc. Eu falei: que doc, rapaz? Eu falei: olha só, se você não quer... Eu falei 2 vezes: você não quer abrir? Não tem problema, eu vou embora. Até que teve uma hora que ele me fez uma outra pergunta que eu não me recordo. Eu falei: meu amigo, olha só, não vou te responder, a reunião está encerrada, eu estou indo embora. Aí quando eu estava indo embora, ele falou... uma buona giornata. Aí na hora eu falei: sei, um palhaço está esquerçando com a minha cara. Não sei se é um palhaço está brincando com a minha cara. Enfim, são coisas que acontecem, são raro. Eu tô aqui há 6 anos, eu tive 1 ou 2 problemas assim, tá? Porque igual eu sempre falei, tive postura, mas isso aí é normal, tá bom? Já nos Estados Unidos, com a questão de consumo, eles vão te botar um tapete, fornecer água, café, enfim. Mas voltando ao que nos interessa aqui em relação ao trabalho médico,
Se você quer oportunidade de trabalho, oportunidade de crescer, fazer um doutorado, mestrado, não tem a menor concorrência com os Estados Unidos. É a Europa. Você é a menor sombra de dúvidas, tá bom? Se você quer qualidade de vida, Europa. Se você quer ganhar dinheiro, vai para Luxemburgo, vai para a Suíça, em que você vai ganhar dinheiro. Na Suíça, por exemplo, você vai ganhar mais que nos Estados Unidos, vai pagar menos imposto. E você não vai viver naquela cultura americana também, que é... Acaba que você ganha muito e gasta muito, né? E você entra naquela roda ali, igual a gente vive no Brasil. Pagar conta, pagar cartão de crédito, pagar consumo, que você não precisa. Aqui realmente o consumo ele é muito mais racional. Se você trabalhar muito no ritmo americano, no ritmo brasileiro, você faz dinheiro, tá? E você pode ir para outros países, como eu acabei de falar, que ganham até mais nos Estados Unidos. Então eu não vejo muito sentido nessa tara que vocês têm pelos Estados Unidos, na minha cabeça, tá bom? Agora, se você quer sair do Brasil, quer fazer lá a prova americana, que é muito mais complexa, que eles não cortam matéria nenhuma, e se você quer se submeter a ter uma baixíssima chance de fazer uma residência num local bom, num curso que te interessa, vai para os Estados Unidos, mas para mim não faz o menor sentido. Você pode fazer aqui e depois vai para outro país aqui para ganhar a mesma coisa do que nos Estados Unidos, por exemplo. Tá bom? Eu hoje estou bem aqui, tenho todas as oportunidades de fazer o curso que eu quiser, basta eu estudar. Eu até trouxe minha apostilinha aqui do SSM, das provas antigas. Eu vou assinar também uma plataforma que paga mensal. E você vai concorrer igual todo mundo. E lá não. Lá, como eu falei, a cultura americana é sim de diferenciar, separar as pessoas, né? Eles são extremamente assim, infelizmente. Tá bom? Era isso. Essa semana foi um pouco complicado. Eu tive uma dor muito forte na lombar. Estou tendo que tomar tramadol de horário, uma vez por dia, mais uma Arcoxa. Eu estou bem depois de 5 dias de medicamento. Estou ali 90%. Vou continuar abrindo as caixinhas de perguntas para vocês. Gente, não perca a oportunidade, independente de vocês caminharem comigo ou não. Não perca essa oportunidade, que isso pode acabar um dia, tá? Principalmente na questão da oportunidade de você poder fazer o curso que você quiser, fazer um doutorado. Aqui na Europa, em relação aos Estados Unidos, tem muito mais chance, principalmente para quem é de fora.